camada sobre camada de tinta acrílica. Assim, o pintor Flávio Pacheco constrói os seus quadros. No ateliê de hoje, vamos conhecer a trajetória deste artista que tem a arte como um retiro em seu interior. Uma história assim de longa data com a arte, né? Eu tive um contato mais próximo com a arte quando adolescente, né? Eu morava em Porto Alegre e junto à Escola de Artes, né, o Instituto de Artes de Porto Alegre, da URGS, tinha uma escola que funcionava para que eles ministravam aulas para as crianças e adolescentes, né? E eu frequentei essas aulas durante 2 anos. Lá eu tive contato com a pintura, fotografia, trabalho com argila. Bom, quando chegou mais próximo de fazer vestibular, né, e decidir assim uma profissão, eu acabei optando pela medicina, um pouco por pressão do pai e da mãe, né? E fui ser médico, né? Me formei em medicina em 88, depois fiz residência em pediatria, né? Sou pediatra. E ali por volta de 2000 eu comecei assim de uma vontade muito grande de voltar a pintar e desenhar. Então eu entrei num curso de desenho e pintura com a Ariadne Decker, onde funcionava ali o antigo estúdio de arte integrada, né? E comecei a desenhar e pintar, e aquele contato, aquele retorno com o contato com a arte, eu voltei a me interessar em fazer uma coisa mais profissional, né? Resolvi entrar na universidade, entrei na Fevale, nas artes visuais, por volta de 2004, final de 2004, 2005. E eu venho cursando, vamos dizer, lentamente a faculdade, né, bacharelado em artes visuais, né. Em 2008 eu fiz a minha primeira exposição, né, resolvi assim que achava que podia me lançar como profissional de arte, né, como artista plástico, senti essa vontade, estimulado também, e comecei a fazer exposições, né. Essa primeira exposição que eu fiz no Bourbon Shopping, né? Depois daquela exposição surgiram outros convites para a exposição também, assim, aí as coisas, vamos dizer assim, começaram a acontecer em termos das artes visuais, né? Eu fui convidado com essa exposição, eu fui convidado para uma exposição em Santa Cruz, né? Fiz exposição em Porto Alegre, então assim as coisas começaram a se desenvolver. Inicialmente a minha temática eram as pedras, né? Eu fazia muito desenho com pintura com pedra. Era tudo um processo, né? Eu fotografava e das fotos eu retirava alguns fragmentos das fotos e imagens e tentava transportar de alguma maneira aquela composição para uma tela, né? Depois dessa série das pedras veio a série em complementar, que é essa faz parte dessa tela que está aqui atrás de mim, né? E é onde eu tenho trabalhado atualmente, assim, né? Uma abstração, um trabalho de pintura e monotipia. Minha primeira referência, assim, para uma pintura mais autoral foi o próprio Enio, né? Ele que me influenciou bastante, assim, com o trabalho de pintura que ele tinha na época, né? De trabalho com mancha, com um desenho mais impreciso, com uma abstração, né? E depois, com o passar do tempo, em que eu tinha esse trabalho com as pedras e que veio assim, uma abstração maior daquela mancha da pedra, surgiu uma abstração maior, que é essa série que eu venho pintando nos últimos anos. Eu acho assim muita influência da Tomi Otaki, né? Eu acho o trabalho dela fantástico, eu acho que ela a própria história de vida dela, né? De começar a trabalhar com a arte mais tarde, isso também é um ponto de convergência, de identificação. O processo de execução da obra, ele começa já pelo preparo da tela,
né, eu não compro a tela pronta, eu compro o tecido, faço todo o preparo dela, né. Eu acredito que isso tem uma influência bastante grande no trabalho, na textura que eu consigo, no efeito que eu consigo de resultado final na pintura, né. Depois que a tela é preparada, normalmente eu pinto no chão, né, porque eu trabalho muito com a veladura aguada, então ela, para não escorrer na tela, a tela tem que estar no chão, o tecido tem que estar no chão, né. E esse processo vem evoluindo, né? Assim, então as coisas vão acontecendo assim de esperar secar a tinta, né? E tenho trabalhado com a monotipia também, né? Então trabalho com a mancha, é veladura aguada, veladura seca, veladura aguada, vai se constituindo várias camadas naquele processo, né? E quando eu acho que a tela está com um resultado bom, eu venho com alguma monotipia em cima, né? Quando, assim, com alguma marca, vamos dizer assim, com um carimbo de algo em cima daquilo que já foi feito, né? E ele vem com um contraponto, uma outra cor, né? Um outro formato, né? Então eu acho que o que eu busco muito é esse resultado de olhar a tela e a princípio não ter um ponto focal, tu olha a tela e ela te absorve de uma maneira completa, né? Assim, a cada canto tem um vai e um vem que te mobiliza o olhar, assim, né? São várias camadas que isso acontece. A inspiração, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? O resultado que a gente consegue com a tinta, com a técnica em si, o inesperado, né, de uma tinta correr um pouco mais para um lado, para o outro, isso vai fazendo parte da composição, parte do desenho, parte da pintura, né? Então, eu escolho a cor de fundo, venho trabalhando essas cores de fundo e vejo o resultado que fica com essas cores de fundo e depois eu vejo o que vai por cima em termos de monotipia, né? Pode ser uma cor complementar, pode ser alguma coisa diferente, né, em termos uma cor constituída, às vezes tento buscar alguma textura com mais tinta, com mais pigmento, tá? E aí a tela fica pronta em algum momento desse processo. Eu acho que a arte, para mim, eu acho que ela serve muito, pessoalmente, assim, como ela é uma catarse, assim, né? É uma maneira de eu colocar sentimentos e sensações para fora, né? Eu acho que essa mobilização que a arte traz para o teu interior, né? Para a tua alma, para o teu espírito, é o que é o importante, né? E é o que eu busco, né? Eu costumo dizer assim que assim, pintar ela é uma coisa meio difícil de explicar. Ela te leva para um outro momento, né? Para uma outra espiritualidade, né? Do fato de tu estar desenhando, de tu estar pintando. Aquele momento que tu fica com os teus pensamentos e os teus sentimentos.